Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 172 e nós vamos falar nesse tema, o nosso estudo espírita, não é? Nesse tema, vai tratar das atividades durante a emancipação da alma. Os espíritos superiores, ou os bons espíritos, e os espíritos responsáveis pelas reuniões mediúnicas, eles entendem, sempre nos ensinam, que essas reuniões elas são mais do que apenas oportunidades para nós ouvirmos os espíritos ou nos preocuparmos com questões simples, né, de curiosidade. Elas são, na realidade, reuniões que servem de auxílio e também de aprendizado, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Ouçamos aí o que Herculano Pires nos fala sobre isso. Bem mais ampla é a afinidade das sessões, que se destinam ao socorro espiritual de criaturas necessitadas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. O Espiritismo não tem cerimônias, mas possui também a sua maneira de relação com o invisível. Essa maneira se apoia na mediunidade, é a sessão mediúnica. Há reuniões em que os espíritos quase não têm oportunidade, porque as ideias do grupo fecham completamente o ambiente. A doutrinação de espíritos sofredores ou inferiores não é uma ilusão, mas uma realidade amplamente constatada. José Herculano Pires, no artigo das necessidades das sessões espíritas e das condições para a sua realização. Bom, então nós vimos que a reunião mediúnica, ela depende, das condições dos médiuns. Porém, independentemente das condições dos médiuns, quando o grupo mediúnico entra em recesso, em algumas datas, não é, para o refazimento até dos encarnados, como nós podemos auxiliar e aprender com os espíritos mentores ou com os bons espíritos. É sabido que dos dois planos da vida, o atendimento aos irmãos menos afortunados, da consciência, não é, daquilo que a realidade traz para a vida, tanto como encarnado como desencarnado, mas o trabalho junto a esses irmãos, não é sempre um trabalho coletivo. Entretanto, porque a gente vê nas reuniões mediúnicas, são trabalhos coletivos. Entretanto, nos recessos, é óbvio que as caravanas, os espíritos trabalhadores das diversas searas, eles continuam, seus afazeres, trabalhando amorosamente nos resgates daqueles que desejam ser resgatados ou que já demonstram um mínimo de vontade, de serem auxiliados, de serem resgatados. E esses são aqueles os quais já adquiriram, consciência de que podem mudar os seus pensamentos e as suas atitudes. Então, esses irmãos que já têm essa noção, eles continuam a ser auxiliados lá no mundo espiritual. As caravanas os resgatam, E nós, os encarnados, participamos desse trabalho com a nossa alma emancipada, ou como alguns falam, em desdobramento, emancipada pelo sono. Então, nós podemos auxiliar também nesses trabalhos
junto a esses irmãos das caravanas através da conversa, né, ou do diálogo fraterno com esses irmãos. Assim, junto com os amigos desencarnados, nós, se o desejarmos e nos colocarmos à disposição deste trabalho de atendimento, podemos, não é, servir também no resgate e no aprendizado, tanto deles quanto o nosso. Contudo, quando nós acordamos, mesmo que nós não nos recordemos de tudo, não é? E que também o sonho nos pareça confuso, vamos lembrar o que nos ensina Kardec. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes. Vossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em seu pleno desenvolvimento. São apenas a lembrança da perturbação que experimenta à sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida ao que fizestes ou do que vos preocupa quando em vigília. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, capítulo 8. Disso tudo, o que importa é que a espiritualidade nos ensina que nós devemos orar antes de dormir, não é? E nos colocarmos e nos dispormos ao trabalho junto com a espiritualidade de amor na erraticidade. Aí, emancipados do corpo, servirmos também, não é, aos trabalhadores das caravanas nos diversos serviços que nos são colocados à disposição e também, com isso, conseguirmos o aprendizado. Percebem o quanto a mediunidade nos ensina e o quanto é importante essa relação, esse contato com a espiritualidade nas reuniões mediúnicas ordinárias, nas comuns, não é, meus amigos? Por isso que eu sempre falo que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!